Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo certinho? Professor Bruno na área. Hoje nós vamos corrigir as questões de direito eleitoral que foram cobradas no concurso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, TJDFT, de 2023. Foram só duas questões. Já antecipo para vocês que elas estão nível médio para difícil. Uma questão sobre propaganda eleitoral e outra sobre ações eleitorais. Bora para as questões? Antes disso, queria fazer dois pedidos, que vocês curtissem esse vídeo, se inscrevessem no canal e me seguissem também no Instagram. São três pedidos, né? @professor Bruno Eleitoral. Bora para a primeira questãozinha de hoje sobre propaganda eleitoral. Vejam só. Questão número 69. A respeito da propaganda eleitoral, vamos assinalar a opção correta. Letra A. Nenhuma forma de menção à candidatura antes de 15 de agosto dos anos eleitorais é lícita, porquanto, ou seja, embora caracteriza propaganda eleitoral antecipada. Está errada a letra A. Por quê? Antes do dia 16 de agosto, antes do período eleitoral, eu posso, por exemplo, mencionar a minha pretensa candidatura, me apresentar como pré-candidato, manifestar nas redes sociais a respeito de aspectos políticos, sociais, mas eu não posso pedir votos, né? O pedido explícito de votos é vedado. Mas quando a letra A fala que nenhuma forma de menção à candidatura é permitida, ela é lícita, ela se torna incorreta. Letra A, falsa. Leiam o artigo 36A da Lei das Eleições. B. A lei eleitoral proíbe que se faça propaganda em bens públicos, os quais são considerados para fins eleitorais, conforme previsto no Código Civil. Mais uma alternativa incorreta. Por quê? A Lei das Eleições, ela veda como regra geral propaganda eleitoral em bens públicos e particulares, mas autoriza adesivos em caminhões, janelas residenciais, bandeiras, né, móveis. Então, eu não posso dizer com toda certeza que bens públicos é vedado. A regra geral é que sim, mas tem as exceções. Ademais, além disso, nós temos o seguinte, quando a Lei das Eleições fala sobre bens, ela fala bens de uso comum para fins eleitorais, são aqueles que estão no Código Civil e o que a população em geral tem acesso, por exemplo, cinema, né? Ou seja, onde todo mundo ali tem acesso. Aí, pessoal, esses bens de uso comum para fins eleitorais, nós temos a vedação de propaganda. Mas quando eu falo bens públicos, eu estou generalizando. Por quê? Quando eu falo bem público, eu tenho bens públicos que se dividem, né, em bens de uso comum, bens dominicais, bens de uso especial. Então tem que tomar cuidado com essa nomenclatura. A letra B comete essa falha. Letra C. A lei eleitoral proíbe, em qualquer circunstância, o uso de trio elétrico para a realização de propaganda eleitoral. Ora, o trio elétrico ele não pode ser usado como forma de propaganda, sendo aquele trio elétrico que vai andar pelas ruas, pelas avenidas, pela cidade, né? Porque o carro de som pode, desde que ele acompanhe uma passeata, uma caminhada, uma carreata. O trio elétrico ele pode ser utilizado para sonorização de comícios, tá? Só para isso, mas para ficar andando pelas ruas não. A letra C fala que em qualquer circunstância eu não posso usar o trio elétrico. Entenderam? Captaram o problema? Então, letra C incorreta. D. A contratação de apresentações artísticas em eventos de inauguração de obras públicas, bem como a presença de candidatos nesses eventos, nos 3 meses anteriores ao pleito, são condutas vedadas aos agentes públicos. Perfeito. Tanto a contratação de apresentações artísticas quanto a mera presença. Eu, Bruno, entraria com recurso nessa questão, porque o TSE já se manifestou que a mera presença não caracterizaria conduta vedada. Mas, pensando, né, que aqui é uma questão objetiva, uma questão que provavelmente está mais de acordo com o texto legal prevê nos artigos 75 e 77 da Lei das Eleições, prevê justamente tanto a contratação quanto a presença não pode. Mas, se porventura você quer tentar um recurso, você pode entrar com recurso, porque o TSE já tem se manifestado acerca da possibilidade de que a mera presença não geraria essa conduta vedada.
A letra D foi considerado o gabarito da questão, tá? Vamos marcar aqui gabarito da questão 1, conforme artigos 75 e 77, está correta. E, no caso de propaganda eleitoral ilícita, em bem particular, a simples retirada da propaganda afasta a aplicabilidade de multas previstas na legislação. Não, gente. Apesar do juiz falar, ó, tira a propaganda eleitoral irregular, vou lá e tiro. Isso não afasta que ele também insira ali sanções, tá bom? No caso aqui, multas. Então, uma coisa não afeta a outra. A retirada não afeta a questão da multa. Então, letra E, falsa. Questão 1, questão nível médio. Vamos colocar de fácil para médio, né? Mais para médio. Número 1, letra D. Próxima questão agora sobre ações eleitorais. Temos que assinalar a correta. Letra A. Por aplicação subsidiária do CPC, nas ações eleitorais, cabe à parte demandante indicar o valor da causa, ainda que precise estimá-lo. Ora, nos feitos eleitorais, não temos valor de causa. Tá? Isso está lá na Constituição, inclusive. São aqueles casos que são importantes para a cidadania. Nos feitos eleitorais não tem preparo, custas, não tem ônus de sucumbência, né? Então, valor de causa, a letra A, quando fala que a parte demandante indica o valor de causa, ainda que precise estimá-lo, não precisa estimar esse valor de causa porque não tem nos feitos eleitorais. Letra A, incorreta. B. Só um ponto aqui, pessoal, que aí há valores, mas se for uma litigância de má-fé, aí tem aquele 1% lá do CPC, tá bom? Mas aqui no caso, nós estamos falando, não é de litigância de má-fé, nós estamos falando de valor de causa. Esse valor de causa nos feitos eleitorais inexiste. B. Conforme o novo CPC, a contagem de prazos no processo eleitoral, exceto no período próximo às eleições, considera os dias úteis. Cuidado! Dias úteis são prazos que não são no processo eleitoral. Durante o processo eleitoral, que já tem sedimentado a partir do dia 15 de agosto até a data das eleições, são prazos peremptórios e contínuos. Fora do período, dias úteis. Aqui a letra B misturou, né? Processo eleitoral, exceto no período próximo às eleições, considera os dias úteis. Cuidado, porque no processo eleitoral, durante o processo eleitoral, prazos contínuos. Então, letra B, errada. Letra C. Na ação de impugnação de registro da candidatura, ARC, caso haja questão relevante, objeto de outro processo judicial, a regra é de que a ARC seja suspensa até que se decida o processo em andamento. Aonde que ficaria o princípio da celeridade eleitoral? Se nós precisamos resolver essas questões de candidatura o mais rápido possível, né? Então, imagina, até julgar lá no processo no cível, vamos imaginar assim, um procedimento comum lá no cível, aí o procedimento eleitoral ele se suspenderia, ficaria estagnado, nunca resolveria as coisas, né, gente? A mais absurda aqui da questão. D. Nos casos em que o valor da causa da ação eleitoral for inestimável, os ônus de sucumbência devem ser fixados em salários mínimos. Errado, não tem também valor de causa, ônus de sucumbência, enfim. Sobra a letra E. Conforme previsto na jurisprudência, em determinadas situações, é admitida a impetração de mandado de segurança como meio adequado para impugnar decisões judiciais eleitorais. Para respondermos essa questão, temos que fazer a leitura da súmula 22 do TSE, que diz que não cabe mandado de segurança contra decisão judicial recorrível, exceto, salvo, situações de teratologia ou manifestamente legais. Assim, como disse aqui na letra E, em determinadas situações é admitida a impetração do MS, justamente nas decisões judiciais eleitorais. Então, letra E é a nossa alternativa corretinha, né? Verdadeira. Questão 2, letra E. Questão 1, letra D. Gostaram? Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e até o próximo. Tchau, tchau!